Então, continuando aqui, lembrando que os 180 dias são contados da ocorrência e não da assinatura do contrato. Cuidado com isso. São inaceitáveis critérios discriminatórios, como local da respectiva OSIP, experiência, especificamente no domicílio, com sócio obrigatório e etc. Contratação pessoal e controle. A OSIP publica em até 30 dias, que aqui é a característica importante. Eu vou até passar aqui para baixo já, porque já vai ter melhor essa diferença. Como eu falei, mais acima, a OS tem 90 dias para publicar a forma com que ela vai contratar, publicar um regulamento. A OSIP só tem 30. Vamos pensar assim, que a OSIP ela tem que ser constituída há pelo menos 3 anos, então ela já vai ter uma organização melhor. A OS não, eu já vi a OS com um mês de criada, já está aí com um contrato de gestão milionário com o poder público. Estranho, mas acontece. Então, como ela pode ser também recém-criada, vamos dar um prazo maior, de 90 dias. Os resultados são analisados por uma comissão de avaliação composta de comum acordo entre o parceiro e a OSIP. A perda da qualificação pode se dar tanto em processo administrativo quanto judicial. Pode também se dar, esse processo pode ser impulsionado, inclusive, por iniciativa popular ou o próprio MP, desde que esse cidadão que requer a perda não seja anônimo, ele tem que se identificar. E, lógico, apresentar os motivos. Então, diferenças aqui entre ambas. A decisão da qualificação da OS é discricionária, da OSIP é vinculada. A tempo mínimo. Não existe tempo mínimo para a OS, para a OSIP são os 3 anos. 6 áreas. PM de ISC, e enquanto aqui a gente tem na OSIP uma lista mais ampla. Na OS a gente tem Conselho de Administração e Diretoria, na OSIP a gente tem um Conselho Fiscal. Lembrando que em relação a servidores públicos, como vai falar aqui embaixo, aqui pode haver sessão na OS, sessão de servidores públicos, enquanto aqui o que a lei diz é que servidores públicos podem participar do gerenciamento dela. Ou seja, ele vai acumular o próprio trabalho dele no serviço público, quanto trabalhar no conselho de administração, que pode ser que tenha também. Aqui é só o que a lei traz como destaque da OSIP, inclusive recebendo remuneração aqui. E forma de seleção do parceiro. No caso da OS, a administração pública vai promover um chamamento, enquanto na OSIP serão apresentados projetos, concurso de projetos. Sessão do servidor, expressamente possível na lei federal, no caso da OS, e aqui a gente não tem previsão equivalente, mas já viu que é permitido em relação a trabalhar na administração. Regulamento de compras, 90 e 30 dias em relação ao contrato. Entidade e fundação de apoio. Basicamente e geralmente é instituída por servidores públicos, voltada a essas áreas aqui. Universidade, instituição científica, tecnológica, etc. Vínculo, convênio ou contrato. As áreas são essas. Você não pode ter um objeto genérico e desvinculado. E por isso que, por exemplo, um projeto de modernização de toda a universidade não pode. Agora, a fundação privada, para gerir recursos e aquisições de projetos específicos, aí pode. Tem que renovar a cada 5 anos. Você não pode subcontratar todo o objeto, você pode contratar uma parte, desde que essa parte não seja o núcleo do objeto. Participação dos servidores é possível, deve observar a autorização institucional, tal. Então, bem tranquilo. Agora, passar para a organização da sociedade civil. A gente vai ter aqui esses 3 tipos de
formalização entre o poder público e essas sociedades, que vai ser basicamente o acordo de cooperação. Acordo de cooperação é uma pegadazinha de mão, não envolve dinheiro, não envolve nada. A gente vai ter o termo de fomento e o de colaboração. Envolver o termo, envolver o dinheiro. Fomento é porque a, o setor privado está com fome. Então como ele está com fome, ele solicita a administração pública que fomente ele, incentive. Agora, o termo de colaboração, o setor público é quem toma a iniciativa e chama o particular, ou os particulares, no caso, para ajustar esse termo. Então a gente vai ter três grupos: entidade privada sem fins lucrativos, de forma ampla. E como é que isso vai ser caracterizado? Que não distribui sobre, excedente, tarará, ou seja, e aplica tudo no próprio objeto social. Então, pode ter lucro? Pode. O que é que não pode? É distribuir. E o que é que faz com esse lucro? Pode aplicar em uma área diversa? Não, tem que aplicar na área que seja o objeto social da respectiva entidade privativa sem fins lucrativos. Olha que interessante essas duas. Por quê? Elas são vedações expressas das OSIPs. Uma organização religiosa não pode ser OSIP, mas ela pode ser OSC. Uma sociedade cooperativa não pode ser OSIP, mas ela pode ser OSC. Agora, em relação à cooperativa, ela está relacionada a fins sociais ou integrada por pessoas de vulnerabilidade, programas de combate à pobreza, geração de trabalho e renda. Então, assim, não é qualquer tipo de cooperativa, né? E em relação à organização religiosa, é interessante porque ela não vai fomentar ali a própria atividade religiosa, mas em um objeto distinto da finalidade exclusivamente religiosa. Pode ter religião também? Pode, mas não apenas isso. Geralmente vai estar relacionado aqui a alimentos, etc. Então, todo OSIP é uma pessoa privada qualificada por lei específica. Mas OSC e OSIP não são sinônimos. Aí aqui, ó, a questão das cooperativas de organização religiosa, que não podem ser OSIP. Aqui a gente vai ter, nessa lei, os conceitos de atividade. Atividades são operações contínuas e permanentes, que vai resultar em um benefício compartilhado. É aquilo que acontece no dia a dia. Por exemplo, numa empresa, uma, sei lá, atividade de caixa. É uma operação contínua e permanente, que vai trazer um benefício compartilhado, mas não está diretamente relacionada ao objeto fim da instituição. O projeto são operações limitadas no tempo. Você tem um produto determinado. Um projeto para perder peso, você não vai fazer isso para a vida inteira. É em determinado momento. Projeto verão. Então tem essa diferença entre projeto e atividade. A atividade é algo contínuo, projeto é algo mais pontual. O que é que não pode ser OSC? Não se aplicam, aliás, não se aplicam as exigências da MCC, entre outros a quando tiver relacionado a acordos internacionais, contratos de gestão. É porque essa lei aqui é uma lei bem ampla, mas basicamente essas exclusões vão dizer o seguinte: quando você tiver algo específico, use o específico. Pronto, só isso. Então, se você tem um acordo internacional, use os termos do acordo. Se você tem um contrato de gestão, use a lei que regula ela. Aqui já é outra situação específica relacionada ao SUS. Aqui, ó, sempre nos termos da legislação específica. Ó, atendida a lei tal, que no caso aqui é termos de parceria com o ZIP, contrato de gestão com a OS, atendida a lei tal. Então, sempre que você tiver algo específico regulamentando, você não vai usar essa lei geral aqui. Programas educacionais, tal, enfim, vamos passar.
Princípios, fundamentos e diretrizes. Com o tempo, cada lei que chega, ela vai aumentando a quantidade de princípios expressos. É o caso, por exemplo, da nova lei de licitações, que tem uma porrada. Aí aqui, nos princípios, além do LIMP, tem esses três: legalidade, economicidade e eficácia. É só colocar mais um L atrás e dois S na frente. LIMP é transparência. Após o encerramento dessa parceria, a administração ainda tem que manter no seu site por no mínimo 180 dias. O, tanto a parceria quanto o plano de trabalho. Enquanto a OSCC divulga na internet em locais visíveis na sua sede as parcerias celebradas. Isso aqui é importante também, ó. A publicidade abrange a data e identificação do instrumento do órgão, nome CPF, objeto, valor total, liberado, situações e prazo. E veja só, e quando paga com recursos da parceria, a remuneração total da equipe, funções e remuneração prevista. Então você tem que dizer até quanto os funcionários ali da USC estão ganhando. Então, ó, considerando aqui os três instrumentos. Colaboração. A iniciativa é da administração. Fomento. Tá com fome. OSC. Em ambos os casos, são chamamentos. Agora, aqui, como vai ser só aperto de mão, você não precisa fazer um chamamento para isso. Você pode fazer diretamente, exceto quando, embora não envolva recurso público, mas vai envolver doação, algum tipo de compartilhamento ou comodato. Aí sim. Conselhos de políticas públicas podem apresentar propostas à administração para esse instrumento, no caso, para o termo de colaboração. Plano de trabalho deve integrar o instrumento, conter a descrição da realidade que vai ser enfrentada, barará. Enfim, em resumo isso aqui. Apresenta o problema, a ação que vai ser feita, a meta, ou seja, onde você quer chegar, o indicador que vai para oferir o resultado da meta, o custo, quanto tudo isso custou e o resultado, se foi positivo, se os indicadores dizem que os benefícios foram maiores do que o custo, etc. A gente tem o PMI social, que é o PMI, que é basicamente o seguinte: é, é quando um cidadão ou um movimento social apresenta proposta para que a administração avalie a realização de chamamento destinado à parceria. Então, é quando as pessoas estão tentando convencer o Estado a iniciar um chamamento para que seja realizada uma parceria com alguém do setor privado, que se encaixe, né, nesses casos que a gente já falou, para determinado problema social. Preenchidos os requisitos, a administração deve tornar pública a proposta e o detalhe é o seguinte: instaurar o PMI é uma decisão discricionária. A administração que vai decidir. E mesmo que ela realize esse procedimento, isso não gera direito nem à parceria, nem vai substituir o próprio chamamento em si, porque, em tese, depois disso ainda teria o chamamento, que é o que a gente vai falar agora. É um procedimento destinado a selecionar o SC que torne mais eficaz a execução do objeto. Termos de colaboração e fomento são, em regras, procedimento de chamamento também. O edital deve ser divulgado com no mínimo 30 dias de antecedência. Aí vai conter tudo. Vai conter tudo. É possível que a lei delimite territorialmente também, desde que seja compatível com a política setorial e seleção de concorrentes sediados e com representação atuante reconhecida, tal, 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 tal. A proposta é julgada por comissão previamente designada. Pessoa que nos últimos 5 anos manteve relação jurídica com a entidade fica impedida. 5 anos.
5 anos, 5 anos. Primeiro se julgam e ordenam as propostas. Depois se verifica a documentação, que ela já está alinhada com a nova lei de licitações. E aqui, ó, mais algumas hipóteses, tal qual a gente viu na OSIP, de dispensa, inexigibilidade e não chamamento. Isso aqui, esse não chamamento é interessante. Quando o recurso é financiado por emenda parlamentar, aí você não precisa de chamamento. Na verdade, praticamente você é proibido a fazer chamamento. Interessante isso, né? Acordo de cooperação, como a gente viu, pegou na mão, não vai envolver dinheiro, não precisa estar fazendo chamamento para isso, exceto nesses casos aqui. Agora, ela pode dispensar, é uma faculdade. Começa a aprender exigibilidade, que aí é o de sempre, né? Pela natureza singular do objeto, só podem ser atingidas por uma entidade específica. Inviabilidade de competição. Agora, dispensa. Quando eu tenho urgência de decorrente de paralisação ou iminência da atividade que já foi executado, tá, guerra, calamidade ou perturbação. Isso aqui está nos dois, tanto na OSIP quanto na OS. Aqui, ó. Programa de proteção a pessoas ameaçadas, atividades de educação, saúde e assistência social ser executadas por... Isso aqui caiu numa questão, foi uma questão bem difícil. Porque, ó, veja que em nenhum desses casos você fala em OSC previamente credenciada. Eu acho que a questão colocou até a proteção de pessoas ameaçadas. Mas, para que você dispense o chamamento, somente nos casos de atividades relacionadas à educação, saúde ou assistência social, lembrando que a assistência social não pode ser OS, se executadas por SAC previamente cadastrado. Então, se você tem OSC já cadastrado nessas áreas, é possível a dispensa do chamamento. Aqui um resumozinho. A ausência deve ser justificada. Qualquer interessado pode impugnar em até 5 dias e a autoridade tem mais 5 para decidir. Requisitos: cadastro ativo há pelo menos 1 ano no município, 2 anos se for estado, 3 anos se for união, vai crescendo, né? Você tem que ter experiência prévia no objeto e você tem que ter capacidade operacional de instalações, etc. A entidade precisa demonstrar capacidade de mobilização e execução. Você não precisa possuir antecipadamente cada equipamento. Você pode, você tem que demonstrar que você vai conseguir, por meio da sua mobilização, execução, exercer o que foi acordado. Organizações religiosas ficam dispensadas de regras internas sobre relevância pública, tararau. E aqui, ó, em relação às exigências do acordo de cooperação, já que não envolve dinheiro, são sempre menores, né? Que é, por exemplo, por isso que existe apenas objetivo voltado para atividade, finalidade e pronto. Documentos atuais. Aí aqui uma lista de documentos. Parecer técnico, parecer jurídico, etc. Atuação em rede. É possível a execução em rede por 2 ou mais OS6, mantendo-se a responsabilidade integral da signatária. Cuidado com isso aqui. Então vai chamar os outros, chame, mas se responsabiliza, né? Agora, essa signatária deve ter mais de 5 anos de CNPJ, além de capacidade técnica e operacional. E ela mesma vai verificar a regularidade jurídica e fiscal das outras executantes e vai comunicar à administração e vai informar a administração em até 60 dias após a assinatura do contrato a termo em rede. Não, a rede distribui a execução, não é responsabilidade perante o poder público. Impedimento de vedações. Quem é que não pode participar
de OS não esteja regularmente constituída ou seja estrangeira autorizada. Ou seja, é possível que uma entidade estrangeira seja OSC? Sim, é. Mas nesse caso, ela tem que ser autorizada pelo poder público. Omissa em prestação de contas. Isso aqui já cai em questão. Essa do MP. Membro do poder ou Ministério Público dirigente da mesma esfera governamental da parceria que tenha como cônjuge até o segundo grau, parentes desse aqui, no caso mesmo do Ministério Público ou de dirigente, que tenha as contas rejeitadas nos últimos 5 anos, essa lei gosta muito de 5 anos, tenha sido punida com sanção impeditiva que ainda está vigente, contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas no Tribunal de Contas nos últimos 8 anos, em decisão irrecorrível, dirigente em situações pessoais de contas irregulares ou de sanções definidas de lei. A parceria só produz efeito após a publicação do extrato em meio oficial. A responsabilidade sempre vai ser da OSC relacionada a trabalhista, previdenciário, fiscal, etc. E a inadimplência não vai transferir ao poder público nenhum tipo de responsabilidade. Se aprovadas no plano, pode ser paga remuneração da equipe, FGTS, 13º, diárias e etc. Tudo isso aqui pode ser pago com o dinheiro transferido pelo poder público. Isso aqui é uma proteção para a OSC, que diz que a inadimplência da administração não vai obrigar a OSC a pagar com recursos próprios obrigações que sejam vinculadas à própria parceria. Além disso, quando a inadimplência da OSC for causada pelo atraso do próprio repasse da administração, a administração não pode gerar restrição à liberdade de parcela subsequente. Ou seja, a administração não pode reter parcelas posteriores porque a OSC ficou em mora com determinada situação, sendo que ela ficou em mora porque a própria administração foi quem atrasou primeiro. Isso aqui também cai em prova, que os valores ficam em conta bancária específica, isenta de tarifa, ou seja, os valores transferidos vão somente para uma conta que vai ser escolhida pela própria administração. Concluída, denunciada, rescindida ou extinta a parceria, os saldos, inclusive rendimento, retornam à administração em prazo prorrogável de 30 dias. Então aqui não fica de lucro não para a entidade, volta para a administração. A OSC solicita alteração de vigência de modo formal justificado com antecedência mínima de 30 dias. Monitoramento, tal. Documentos originais devem ser conservados por 10 anos. Pronto, aqui as datas. Contas finais, até 90 dias do fim da vigência. Prorrogação de prazo, até 30 dias com justificativa. Apreciação final, até 150 dias de recebimento da diligência. Guarda dos documentos originais, 10 anos. As contas, resultado, né, pode ser regular, regular com não ressalva, quando houve uma impropriedade formal, só que sem dano, ou irregular. Sanções, pode ser advertência, suspensão temporária por até 2 anos, ou declaração de idoneidade, que vai ser feita exclusivamente por ministro do Estado ou secretário estadual da área. A defesa tem 10 dias, a partir da abertura de vista. A aplicação da penalidade prescreve em 5 anos. E a apuração interrompe a prescrição.
Agora, para finalizar, as parcerias público-privadas, que são as concessões especiais, né? Elas não pertencem ao terceiro setor. Tudo que a gente falou até agora foi do terceiro setor. E vai ser basicamente prestação de serviço mais investimento para gestão. Quando fala em qualquer um deles, ó, obra, equipamento ou mão de obra isoladamente, não vai bastar, não vai poder. A gente vai ter a patrocinada, a comum e a administrativa. A comum é aquela que o poder público não dá dinheiro. Ela é regida por outra lei e, e geralmente é por meio de tarifa dos usuários. A patrocinada já está dizendo, o poder público vai patrocinar uma parte. Agora, quando é administrativa, a própria administração pública é usuária direta e indireta e remunera. Por exemplo, daqui a administração de um presídio. A administração do presídio, a, o usuário é a própria administração pública. E que o ente privado ali, ele vai construir o presídio, vai gerenciar, vai administrar, enfim, vai fazer tudo. Patrocinado os dois, né? O patrocínio é de uma parte só. Isso aqui cai muito em prova. Limites mínimos, 10 bilhões de reais e tempo mínimo 5 anos. Então não é uma coisa curtinha, não é um projeto ali, molezinha, né? É uma coisa grande. No mínimo 10 milhões de reais, no mínimo 5 anos. Não pode ter objeto único relacionado a essas situações aqui, como já falei. O tempo máximo é 35 anos, já contadas as prorrogações. As diretrizes, marquei só as principais, porque, ó, como toda concessão, você tem que ter no contrato a repartição objetiva de riscos e você não pode delegar essas questões aqui. Isso aqui cai muito também, ó, essa parte, vou destacar. A contraprestação pública pode ocorrer por ordem bancária, cessão de créditos, inclusive não tributários, outorga de créditos contra a administração, outorga de créditos de direitos sobre bens públicos dominicais, ó, dominicais, tá? Se falar de uso comum ou de uso especial, tá errado. A contraprestação deve ser necessariamente precedida, isso aqui cai muito também, da disponibilização do serviço. Então, ó, quer receber primeiro, preste o serviço. Garantias públicas, vinculação de receita, fundo especial, seguro garantia, garantia de organismo internacional e etc. Aqui é SPE. Basicamente, o que importa aqui em relação ao SPE, que é, ele não, ele nasce antes do contrato, mas não precisa nascer antes da licitação. O poder público pode até participar, mas ele não pode deter a maior parte votante, salvo a exceção financeira legal. A contratação necessariamente tem que ser por diálogo competitivo ou concorrência, e aí com todas as formalidades, né? Previsão na LDO, LOA, até porque no mínimo 5 anos, então tem que ter no plano plurianual também. E ser compatível com o LDO e ter previsão na LOA. Pode ter consulta que vai receber por pelo menos 30 dias e termina no mínimo 7 dias antes da publicação do edital. Contratação, concessão patrocinada, em que mais 70% da remuneração do parceiro privado seja paga pela administração, vai depender de autorização específica, porque aqui vai precisar acho que é lei, né? Porque como a participação pública vai representar uma grande parte da remuneração do parceiro, então o legislativo precisa estar atento a isso. Edital e julgamento, os principais, ó, podem ser usados menor valor da contraprestação pública, combinação da menor contraprestação com melhor técnica.
Os lances seguem ordem de classificação escrita, e o edital não pode limitar a quantidade. Agora, você pode restringir a fase oral aos licitantes cuja proposta seja no máximo 20% superior à melhor. Pode existir inversão de fases. Responsabilidade fiscal. Para a União, as despesas continuadas do conjunto, tal, não podem ter excedido no ano anterior 1% da receita corrente líquida. Em relação aos demais, é 5%. Caso estados, DF e municípios. Aqui um resumozinho geral. E aqui eu vou passar devagarzinho para que se quiser pausar.